Amém. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 16, versículos de 13 a 16. O título que eu quero dar para a nossa mensagem de hoje é A Batalha do Armagedon. Amém? Quem aqui não recebeu alguma visita das testemunhas de Jeová? Que deram aqueles livrinhos Despertar e Sentinela, ou às vezes vendiam um livrinho de capinha azul, né? E sempre, desde criança, eu abria e via aquele livro e falava em Armagedon aqui, eles gostam muito disso, né? Então nós vamos falar um pouco de um tema que eles gostam, né? Só que, é claro, que nós vamos estudar isto à luz da mensagem e da Bíblia. Amém. Amém? Então eu fiz uma garimpagem aqui nos sermões do Mombrana. Todas as vezes que ele citava Armagedon, eu de curioso, né, separava ali, o que ele está falando? Então eu separei muita coisa aqui. Praticamente quase tudo que o Mombrana falou sobre esse tema eu quero trazer aqui. Amém? E eu vou aqui ajustar com a Bíblia, com as Escrituras, o que as Escrituras falam, porque você sabe que é uma batalha que vai haver no final dos tempos. E o Mombrana disse que estamos muito mais perto dessa batalha do que você possa imaginar. Amém? Então vamos explorar um pouco isto. E até para nós termos aí um pequeno registro, porque nunca tratamos sobre esse assunto. Eu, particularmente, nunca havia tratado. Né? Mas eu senti que o Espírito estava me chamando para esse tema, e eu pesquisando e ao investigar, eu vi que realmente Deus me deu uma pequena mensagem aqui para nós hoje, um pequeno estudo. Então, que Deus nos ajude, e vamos agora fazer essa leitura, em seguida vamos orar para que o Senhor nos ajude aqui na ministração dessa palavra. Amém? Você abriu sua Bíblia nessa Escritura? Apocalipse, capítulo 16, versículos de 13 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Amém? Todos leram isso que eu li aqui? Graças a Deus. Vamos falar com o Senhor agora, vamos dirigir Ele a uma palavra de oração. Precioso Deus e amado Pai Celestial, agradecemos a Ti pela reunião que estamos tendo aqui com os Teus filhos, nesse humilde lugar que foi separado para que temos essa reunião contigo. Agradecemos, Senhor, porque cremos que Tu recebeu aqui os louvores que entoamos a Ti, veio do nosso profundo nosso coração, de nossas almas. E agora, Senhor, agradecidos por tudo, pedimos também agora, e Te agradecemos de antemão, por saber que o Teu Santo Espírito está aqui conosco para não apenas nos fazer ler as Tuas Escrituras, mas abrir realmente o nosso entendimento para compreender o que elas estão dizendo. E nós queremos estudar isso, Senhor, à luz desta mensagem que Tu nos revelou nesse tempo do fim, através do Teu mensageiro, o Teu profeta, William Branham, e através desses estudos, Senhor, que Tu venhas nos abrir um pouco o entendimento daquilo que Tu nos permite vislumbrar deste grande evento que está para acontecer. E sabemos, que, Senhor, que o mundo inteiro está se preparando para isto. Está havendo uma reunião para que tudo isto aconteça. Satanás está reunindo o seu povo, está reunindo os seus. Mas entendemos que ao mesmo tempo que o diabo está reunindo o povo dele, Tu está reunindo a Tua igreja, a Tua noiva também, Senhor, para não participar desses eventos. Então é disso que queremos tratar. Fala conosco, Senhor, abra o nosso entendimento, fala com cada um de nós. Levamos cativo agora os nossos pensamentos, a Tua obediência. E crendo que Tu nos responde nessa petição, Te damos graças no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou.
Graças a Deus. Meus irmãos, aqui a escritura que nós lemos diz que essa palavra é hebraica, né? Em hebraico, o local onde essas pessoas irão se reunir para essa grande batalha é chamado de Armagedon. E, embora seja aqui a palavra hebraica, dizem que ela também vem do grego Ar-Magedone, que significa Monte Megido. Amém? Então essa palavra, ela passou a ser sinônimo a essa batalha futura na qual Deus vai intervir e destruir os exércitos do anticristo, quando ele estiver aqui encarnado, fisicamente, pessoalmente. Né? Satanás estará encarnado numa autoridade que ele vai levantar. Então, tudo isso você sabe que está predito pela profecia bíblica. Milhões de pessoas vão fazer parte dessa batalha aqui do Armagedon, porque todas as nações vão se unir as suas forças junto ao anticristo para lutar, para combater Cristo. Será uma luta do anticristo contra Cristo. Então, este local exato aqui de onde fica, alguns estudiosos têm algumas limitações, algumas dificuldades. Eles não sabem exatamente precisar onde ficava, porque não existe exatamente um monte lá chamado Megido, para que você possa dizer, porque Armagedon quer dizer isto, um monte de Megido. Não existe este monte. Mas existe uma planície chamada Planície de Megido, que é rodeado por alguns montes. Então, os estudiosos dizem que é ali. É uma planície ampla e grande. Que, aliás, diz os estudiosos, ocorreram muitas batalhas. Segundo a conta que eles fizeram, foram mais de 200 batalhas ali naquele campo. Mais de 200 batalhas. Então eu creio que deve ser um bom local para se fazer, né, irmão Sérgio, pesquisas arqueológicas ali, porque deve haver vestígios desses exércitos lá. 200 batalhas durante anos e anos e séculos lá. Então, muitas coisas aconteceram lá. Então, essa região, ela tem sido um local de batalhas. E essa planície de Megido e a planície de Esdraelon, que são as que compõem essa região, elas vão ser, então, o lugar principal para essa batalha do Armagedon, que vai aí enfurecer toda a região de Israel, diz estudiosos, até a cidade edomita de Bosra, como se vê lá em Isaías 63, verso 1. Então, este vale do Armagedon, ele é famoso por duas grandes vitórias de Israel que ocorreu ali. Uma foi com a vitória de Baraque contra os cananitas, que você pode ver isso lá em Juízes, no capítulo 4. E talvez a mais conhecida de todos nós, aquela vitória de Gideão contra os midianitas, você lembra? Quando Deus ordenou que Gideão escalasse um exército para combater os midianitas. Quantos foram a princípio? Uns milhares, né? 30 mil, depois se reduziu para, sei lá, 10 mil, 3 mil, até ficar quantos só? 300. Mas os 300 de Gideão venceram os milhares de midianitas. Onde é que foi aquela batalha? Foi ali, no Vale de Megido. Ali onde vai ocorrer a batalha do Armagedon. Então, só essa batalha nós podemos tomar como um tipo mais ou menos do que vai acontecer. Porque vai ser exatamente o que foi nos dias de Gideão. Vai ser um exército enorme que vai ser coligado pelas forças do anticristo para combater Israel e o seu povo eleito, porque Deus vai separar ali alguns, vai selar alguns, você sabe, né? Serão 144 mil. Então será todo um exército de homens, todas as nações do mundo reunidas ali, contra um minúsculo povo ali, sendo esmagado por aquela maioria. Mas como foi nos dias de Gideão, a minoria venceu aqueles midianitas, e aquela minoria reduzida ali naquela batalha vencerá todos os exércitos do anticristo naquele vale de Megido. O que você tem ali, eu posso ver, que aconteceu com Gideão, foi um tipo disto, porque foi no mesmo local onde vai se travar essa batalha. Então você tem esses registros. Agora também há registros de algumas coisas não muito boas que aconteceram. Você lembra de Saul, quando ele foi morto, junto com mais 3 filhos seus? Você sabe onde foi isso? Ali mesmo, onde vai ser essa batalha do Armagedon. Foi ali naquela planície que o rei Saul perdeu sua vida, e um outro rei também, que foi o rei Josias, que você vê lá em 2 Reis 23, verso 29 a 30.
Então veja, irmãos, por causa dessa história toda, o Vale do Armagedon, ele se tornou um símbolo aí de conflito final entre Deus e as forças do mal. A palavra Armagedon ocorre apenas nessa escritura que nós acabamos de ler. Então você não vai ter muita escritura sobre isto, né? Mas veja, aqui diz, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É só isso que você tem lá. Então essa passagem aqui, ela fala dos reis que serão fiéis ao anticristo, as nações que vão se coligar ao anticristo, e eles vão se reunir para um ataque final contra Israel. Durante essa batalha do Armagedon, Deus então vai dar o quê? O cálice do vinho do furor da sua ira. Deus vai derramar toda a sua ira sobre a terra. Não somente por causa daquele evento que estará acontecendo ali, mas é também por todos os outros pecados que vêm sido cometidos sobre essa terra. É o dia em que Deus realmente vai julgar a terra por todo o pecado cometido. Então, vai ser uma batalha que até hoje nós ainda não presenciamos. E o irmão Urbana disse que a igreja não vai presenciar. Pela graça de Deus, a noiva não vai estar aqui, porque a terra realmente vai ser purgada. E o irmão Urbana disse, nós já estamos aqui sendo purgados. Nós já estamos aqui sendo purificados, para nós ser livres, sim, alijados dessa purgação pela a qual a terra vai ter que se submeter. Então isso vai acontecer, meus irmãos. E o anticristo e os seus seguidores, eles vão ser ali destruídos. Vão ser destruídos e derrotados pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele descerá dos ares para pelejar em favor de Israel e da sua igreja, da noiva, que também será ali confrontada, né? Então o Armagedon ele se tornou, em termo geral, se refere ao fim do mundo. Não exclusivamente a batalha que acontece na planície de Megiddo. Nas pesquisas que eu fiz nos sermões do irmão Oliveira, ele gostava às vezes também de mencionar, lembra daquele sermão do irmão Urbana, a maior batalha jamais pelejada? É uma batalha de Armagedon. O irmão Oliveira, o irmão Urbana também dizia que a maior batalha que nós pelejamos é aqui dentro da nossa mente. Então todos nós temos uma batalha do Armagedon aqui. Todo dia nós temos que aqui vencer as hostes dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Nós temos que combater isso aqui. Se você não vencer essa batalha do Armagedon aqui dentro, você não vai vencer as outras batalhas que tem fora. Mas se você vencer aqui, como o Urbana dizia assim, nosso maior inimigo quem é? Nós mesmos. Ele dizia, meu maior inimigo se chama William Branham. Meu maior inimigo se chama Diógenes Dornelles. Então, nessa batalha do Armagedon, entre Diógenes e Deus, se o Diógenes não for vencido, Deus não pode falar comigo, Deus não pode me guiar, eu não posso saber nada do que Ele quer que eu faça. Isso é com cada um de nós. Então, acho que o Oliveira foi muito sábio nessa declaração. Nós temos essa batalha do Armagedon aqui. E alguns estão vencendo e outros são vencidos, infelizmente. Então, tudo vai depender de quem está sendo mais alimentado. Se é Cristo alimentando o teu espírito, ou a tua carne sendo alimentada por teus próprios pensamentos, ou por alguma outra coisa deste mundo. Então, vejam, meus queridos, essa batalha, ela vai ser, então, a preparação da terra para o reinado milenial de Cristo e da sua noiva. A terra vai ser purgada, vai ser purificada. Para que, irmão Diógenes? Para que Cristo reine e habite aqui na terra. Ele vai limpar essa terra, para que nós possamos habitar aqui. Como foi um tipo lá do dilúvio, né? Deus limpou a terra para que Noé e a sua família, seus descendentes, né? Seus filhos, as esposas, nós pudessem ali habitar e recomeçar tudo de novo. Mas é claro que não vai ser a mesma coisa, porque quando Cristo reinar aqui, Satanás não vai ter mais a mesma chance que teve depois do dilúvio. Porque o pecado lá estava ali infiltrado, sim, e Satanás continuou fazendo a mesma coisa que fazia antes do dilúvio. Agora, nesta batalha, meus irmãos, é definitiva, é uma batalha definitiva. A terra vai ser realmente purgada. Então, vai ser uma introdução, vai ser uma preparação para o reino milenial. Amém? Nós já fomos preparados pela mensagem. A mensagem nos prepara para o milênio. A Bíblia Sagrada já nos prepara para o milênio. Mas falta preparar a terra para nós. E é essa batalha que vai preparar, vai purgar a terra. Amém? Vamos ler alguma coisa? Irmão Branham que diz isso. A marca da besta de 54. Agora, quando leio isto, algumas vezes meu coração salta de alegria. Quando penso como estamos vivendo aqui no último dia.
E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Todas as nações se renderão a essa grande autoridade. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aí vem a batalha do Armagedon, pronto para o milênio. É isso. Para que serve a batalha do Armagedon? Para nos preparar. Para preparar a terra para o milênio. Amém? Então veja, embora não saibamos quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Mambona disse, ninguém absolutamente pode ter a revelação de quando Cristo vai vir. Ninguém sabe, ninguém pode saber isso. E essas outras coisas também. Mas veja, a cada dia, a cada ano que passa, nós vemos aí mais sinais de que este grande conflito mundial se aproxima. Está cada vez mais próximo. E o irmão Branham, ele cria que esse será, inclusive, um conflito atômico. A batalha do Armagedon será uma guerra nuclear. Será uma guerra nuclear. A flecha da libertação de Deus, disparada de um arco, de 56, estamos vivendo neste grande e estranho tempo, olhamos para os jornais e vemos o grande Armagedon chegando. Vemos os tanques, as bombas atômicas, vemos que o fim dos gentios está próximo. Vemos o mundo maduro. Vemos o pecado em todas as mãos. É hora agora, está perto. Deus, estamos tão contentes por termos um Deus vivo. Temos alguém que nos prometeu, Ele está bem aqui conosco, mostrando-se visível entre nós, e nós te agradecemos por isto. Então é como o Mambona disse, estamos vendo sinais de que esse conflito está por cima, mas ao mesmo tempo vemos sinais de que Deus está aqui cuidando de nós e nos preparando também para nos reunir e para nos livrar e nos tirar dessa terra quando isso acontecer. Então veja, esta batalha aqui do Armagedon, ela ocorre logo após o término da dispensação gentia. É quando Deus se volta para Israel outra vez. É quando ali Laodiceia já está praticamente encerrado sua dispensação. Ou sua era da igreja, porque a igreja é arrebatada. Deus leva a noiva, que ele tira das igrejas, das denominações. Então Deus se volta para Israel, porque é o momento de agora os gentios, as nações gentias serem julgadas. Então, isso ocorre durante esse período, logo após, subsequente ao arrebatamento da igreja, ocorre a grande tribulação, que vai culminar então com essa guerra aqui do anticristo, onde alguns reinos, como o reino do norte, farão frente a ele. Mensagem de Mambona na tua casa, 61. Agora, descobrimos que o anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates e o secou, para que o rei do norte pudesse descer, e eu acho que isso realmente será no tempo do fim, quando eles entrarem no Armagedon. Veja, eles têm que descer no Egito ali, para entrar nele, através daqueles países, eles terão que cruzar o Eufrates para chegar lá, e o Eufrates é quando este grande abriu caminho para ele descer, veja, abrindo caminho para o rei do norte descer. Os reis, isso acontecerá durante o tempo da batalha do Armagedon nos últimos dias. Então, é provável que, a princípio dessa batalha, algumas nações irão se opor ao anticristo. Não são todos que vão se render de imediato a ele. Vai haver uma oposição, principalmente por parte dos islâmicos, porque este anticristo vai se apresentar também como um Deus. Não vai ser apenas um líder político, um líder que vai trazer uma segurança para todos via economia. Não, vai ser também religioso, ele vai querer se apresentar como Deus. E os islâmicos, eles ainda têm Alá como seu Deus, e Maomé como seu profeta. Então vai haver uma oposição, vai haver um bloco islâmico de oposição. Pode ser que a princípio um bloco chinês também se levante contra. Então vai haver a princípio uma resistência, até que todos eles se entreguem a esse líder. Amém? Vai haver isto, porque, como eu disse, ele vai se apresentar como Deus, e alguns não vão aceitar, a princípio. Então, nessa ocasião em que a igreja terá partido, a igreja não vai participar disso. Então, vai ser quando Deus ele vai se voltar para aqueles que ele vai eleger e selar da casa de Israel, os 144 mil, para a sua salvação.
Umbanda comenta isso, eu quero ler aqui. O princípio e o fim da dispensação gentia, 55. Oh, que coisa! Vocês não estão alegres dos seus nomes estarem em seu livro? Amém? Quando ele, Daniel, aqui o viu, veio ao ancião de dias, cujo cabelo era branco como a neve, e ele abriu os livros e eles foram julgados, todo homem, pelos livros, o grande trono branco do juízo. Agora, deu-se a Daniel essa segurança e no fim da dispensação gentia. Quando você for para casa e amanhã leia o capítulo 11, você pode ver como o rei do norte está vindo, o qual não é nada menos que a Rússia, vindo para pressionar contra ele, como um remoinho. E a grande batalha do Armagedon será travada bem ali perto dos portais de Jerusalém. Note, gosto muito disso, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida do Cordeiro. Miguel, o grande príncipe, se levantará pelo quê? Pelo teu povo. Muito bem. Então veja que aqui o Umbanda até comenta que de uma batalha que vai ser travada pelo arcanjo Miguel em favor do povo, o povo judeu, o povo de Israel. Segundo o entendimento que o Umbanda tinha, houve uma batalha que foi travada primeiro nos céus, lá no princípio da criação. Miguel contra Lúcifer, nos primórdios da criação. Mas essa seria a primeira de outras, então, que viriam. Quero ler onde o Umbanda comenta isso. A maior batalha jamais pelejada. Esta primeira batalha que foi pelejada começou no céu, quando Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e seus anjos. Ela começou primeiro, a primeira batalha foi no céu. Então, o pecado não teve sua origem na terra. Ele se originou no céu. E então ele foi lançado do céu, expulso do céu para a terra, e caiu sobre os seres humanos. Depois, a batalha dos anjos se tornou uma batalha humana, e Satanás veio para destruir a criação de Deus. O que Deus criou para si mesmo, ele tinha, Satanás, vindo para destruir isto. Esse era o seu propósito, destruir isso. Logo, a batalha começou aqui sobre a terra, e começou em nós, e tem rugindo desde então. Então o Umbanda, ele falava de uma peleja ocorrida no passado, entre Miguel e Lúcifer, mas veja que ele ao mesmo tempo também afirmava que novamente ambos, Miguel e Lúcifer, se enfrentariam em uma outra batalha futura, que como nos mostra igualmente as Escrituras, vai começar ainda no céu e vai terminar na terra. Então nessa luta Miguel não batalhará por conta própria, mas por uma comissão dada a ele por Deus. Então, essa será uma batalha entre Cristo e Satanás. Porque você sabe que o Umbanda dizia que Miguel era Cristo. Como? Em que sentido? Miguel, esse arcanjo, ele tinha a unção de Cristo, ele representava Cristo. Então, ele vai batalhar as batalhas, as guerras de Cristo. Ele já fez isso lá no passado. O Umbanda diz, vai haver uma outra batalha aqui, sim, entre Lúcifer e esse Miguel, que é Cristo, que vai terminar na terra. A batalha que começou no céu vai terminar aqui. Amém? Mensagem do Umbanda, festa das trombetas, lá no parágrafo 207. E esses dois se encontram um com o outro no campo de batalha, Lúcifer e Miguel, novamente, como no princípio. Eles têm estado presos por 2000 anos, quase por 2000 anos. Aqui o Umbanda está confirmando. Lá no final você vai ver essa batalha outra vez sendo travada. Então, antes que a batalha de Megido, do Armagedon, comece, vai haver um outro conflito com os anjos, com as estrelas dos céus. Tem uma escritura para isso? Tem escritura, irmão de hoje? Temos lá, Juízes 5:19. Vieram reis e lutaram, os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. Então, é uma escritura profética. Vai haver uma batalha celestial. E ela vai terminar aqui na terra. Amém? O quarto selo, uma Umbanda comenta algo aqui. A primeira coisa, no céu, foi uma batalha. Lúcifer foi expulso e veio para a terra. Depois ele poluiu o Éden e continuou poluindo desde então. E agora, da batalha no céu, está chegando a batalha na terra.
E é para terminar na terra, no tempo do fim, numa batalha chamada Armagedon. Agora, qualquer um sabe disso. A batalha começou no céu, santa, e assim eles o expulsaram. Miguel e seus anjos o derrotaram, foi expulso. E quando fizeram, caiu exatamente no Éden. E aqui começou a batalha aqui embaixo. Agora, a batalha começou no céu, terminará na terra, na forma do Armagedon. Então veja, a batalha do Armagedon será literal e espiritual ao mesmo tempo. Ela vai acontecer em duas dimensões ao mesmo tempo. Na dimensão terrena, física, e na celestial, na espiritual. Você sabe, o irmão Branham, ele contava isso. Ele entendia que quando você lê lá na escritura de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ali Deus criou o universo, criou nosso planeta, criou galáxias, tudo isso está ali em Gênesis 1:1. E depois, quando é dito que a terra era sem forma e vazia, ele concordava com alguns estudiosos que diziam que se tornou sem forma e vazia por causa dessa batalha celestial que houve lá no princípio. Porque o pecado começou lá, quando houve aquela rebelião. 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus, se coligaram com Lúcifer. Então Cristo, na forma de Miguel, batalhou e expulsou. E então a terra ficou sem forma e vazia, porque não foi apenas uma batalha celestial. A terra, a criação, sofreu as consequências daquela batalha. A terra ficou sem forma e vazia e desfigurada. Então, dali em diante, a partir do versículo 3, o que você tem é uma recriação da terra. É por isso que o Mambana escreveu no seu livro das Eras que a criação em 6 dias, ou em 6.000 anos, porque ele achava que também podia ser um dia, cada dia ser 1.000 anos, ele chama de uma criação física concluída. Você que leu o livro das Eras percebeu que ele escreveu isso? Muitos não entendem por que ele escreveu aquela palavra concluída, porque a criação já existia. Então, ali no relato da criação dos 6 dias, não é a criação começando, é a criação concluindo. Muitos não sabem disso. Então, veja, tudo isso é uma figura. Não foi assim no passado, vai ser assim no final. Vai haver uma guerra celestial e vai terminar na terra, e a terra vai ser desfigurada. A terra vai ficar sem forma e vazia. Mambara diz que vai ser uma explosão atômica que vai acabar com todos. Não é nada comparado com o que você tem visto aqui como vazamento de radioatividade. Até pode ser que ocorra antes do Armagedon alguma batalha que resulte em algum conflito nuclear com consequências de radiação, mas tudo que você vai ver, se isso acontecer, não é nada para se comparar ainda com o Armagedon, porque vai ser tudo isso elevado ao cubo e muito mais. A Terra toda será dizimada e devastada por uma explosão, por uma guerra nuclear. Vai resultar nisso. A terra ficará desfigurada, sem forma e vazia, como foi no princípio. Então o que Deus fez? Ele recriou a terra para colocar ali Adão, colocar a sua esposa, não foi isso? Então Deus vai permitir tudo isso. Vai haver outra guerra, Lúcifer. Eu disse aqui, mensagem, fez as trombetas. Lúcifer e Miguel outra vez irão batalhar. Começa no céu, naquela dimensão, vai terminar na terra. A terra vai ser devastada, vai ser desfigurada, vai ficar sem forma e vazia. Para que isto? Para que depois ela seja recriada e habitada pela noiva de Cristo no reinado milenial. É ou não é uma repetição? As coisas se repetem. A palavra diz: não há nada novo debaixo dos céus. Então, só para você entender o que estamos lendo aqui. Então, tão certo como Miguel venceu aquela primeira batalha nos céus, meus irmãos, seguramente ele vencerá essa outra batalha que será travada. Porque será Cristo e Miguel outra vez lutando contra Lúcifer e seus anjos. Então, não será a um anjo que a noiva vai estar aguardando, mas ao Filho de Deus, que virá em um corpo visível para tomar a sua igreja. Deus ele prometeu isso em sua palavra e ele é fiel para cumpri-la. E é nessa promessa que nós confiamos o nosso destino e o nosso futuro. Amém? Mensagem Shalom, que ele pregou em 64. Agora, vemos a sua palavra vindicada, nós cremos. Então, se ele vindicou a palavra de hoje, o que ela é? E de que importa o que o ano traz? De que me importa o ano que vem? De que me importa se eu viver hoje ou morrer hoje? Cada palavra que ele prometeu e será vindicada, cada uma. Se ele pode fazer isso hoje, depois de prometer 2.000 anos atrás, se for 100.000 anos, hoje, Jesus voltará à terra num corpo visível para uma igreja, uma redimida, a noiva, e levá-la para fora daqui. Amém. Independente do que acontecer,
de modas, de dizer, continue, as pessoas podem, com dificuldade, andar em trevas totais e crer em qualquer coisa que queiram crer, mas Jesus Cristo voltará novamente. Confio a Ele o futuro, então. Senhor Deus, não sei o que o amanhã reserva, mas sei que Tu tens o amanhã nas Tuas mãos. Amém. Então veja, Jesus disse que antes da sua vinda física haveria guerras, haveria rumores de guerras, porém elas sempre ocorreram respeitando até um certo limite geográfico. Às vezes algumas nações se coligaram, você tem as primeiras guerras, a Segunda Guerra Mundial, mas essas guerras e conflitos sempre foram geograficamente locais. Então a Batalha do Armagedon é diferente de tudo que se presenciou até hoje. Vão ser realmente todas as nações do mundo numa batalha. E será não apenas um local específico, será por toda parte. É verdade que haverá aquele local ali, a Batalha do Armagedon, porque elas vão estar coligadas ali, mas vai ser em toda parte. Tanto é que as consequências daquela batalha ali, na planície de Armagedon, Armagedon, vai ser em toda a Terra, em todo o planeta. Então vai ser um conflito, meus irmãos, que agora vai envolver todas as nações. Sempre houve guerras sobre essa terra, sempre houve. Mas nunca envolvendo todas as nações. Mas está profetizado, está predito que essa última guerra, esse último conflito será realmente mundial. E nenhuma nação ficará de fora dessa batalha. Sofonias, capítulo 3, verso 8 a 9. Por isso esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. O mundo inteiro. Então purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Amém? Graças a Deus. Então, quando é dito em Apocalipse, que nós lemos ali a Escritura, que 3 espíritos demoníacos, não é isso? Ungiriam, invocariam todos os reis da terra para uma batalha, isso significa que será uma guerra mundial, onde todas as nações, sem exceção, participarão dela. Então, nenhuma ficará de fora, seja a favor ou contra o anticristo. Mensagem Mombrana agora, dia da vitória, de 63. Tivemos várias guerras, as guerras, rumores de guerras, dias vezes, dias vezes, dias vezes, dias da vitória, né? Guerras, derrotas e vitórias. E finalmente terminará na grande batalha do Armagedon. Essa será a última. Quando ela vier para a batalha do Armagedon, isso resolverá tudo. Pouco antes do grande milênio, o Armagedon limpará a terra. É para purificar. Ela se purifica com esse sopro atômico. Entende isso? Mombrana tinha esse entendimento. Esta guerra, essa batalha do Armagedon será uma guerra nuclear. E a cinza vulcânica e a coisa funda, esse sangue encharcado de homens e sobre a terra, e pedaço e pecado e crime, melhor, ela afunda sobre a terra e o vulcânico volta a explodir, renovando e limpando a terra para o grande milênio. Ele limpa a sua igreja durante esse tempo para um povo morar aqui. Amém. Eu digo, eu gosto disso. Sim, Senhor. Está chegando o momento em que vai ser ótimo, irmão Branham diz. Então veja, irmão Branham, eu já preguei uma mensagem, agora não lembro o título. Mas já mencionei numa mensagem sobre o irmão Branham dizendo que não é Deus que destrói a terra, é o homem que destrói a terra. Né? Eu preguei uma mensagem com esse título, o mundo sendo destruído pelo homem. Então é isso, a batalha do Armagedon vai ser apenas uma consequência daquilo que foi o próprio homem que começou. Então, assim como Deus precisou limpar Canaã para que Israel habitasse sobre ela, não foi necessário? Quando Israel foi habitar em Canaã, ele não pediu para que eu fizesse uma limpa daquelas nações ali? Várias nações cananéias estavam ali. Eveu, Jebuseu, Jeruseu, não sei mais quem. Lembra que havia uma limpa que tinha que ser? Então, para nós reinarmos aqui na nossa terra prometida, que vai ser aqui no reinado milenial, tem que haver uma limpa também. É um tipo que se repete. E esse paralelo, quem fez foi o irmão Oliveira. Eu quero ler aqui. Eu sei que a irmã Maria gosta muito dos sermões do irmão Oliveira. Sim, irmã Maria. Então trouxe aqui alguns sermõezinhos aqui do irmão Oliveira para a irmã degustar aqui um pouquinho. Amém? Mensagem que não temos traduzida ainda, Aliança número 9, que ele pregou em 89.
Israel é a videira. Israel é a videira verdadeira entre as religiões. Vê? Agora, é o mesmo conosco como noiva. Haverá uma videira colhida por Deus, que o irmão Branham chamou de a videira verdadeira, em contraste com a videira falsa e todos os seus ramos. Agora ele disse, eu os estou tirando do Egito e vou plantá-los em uma certa terra. E foi exatamente isso que ele fez. Mas antes de fazer isso, ele teve que expulsar os pagãos. Ele teve que limpar a terra de Canaã. Agora, o que Deus vai fazer com esta terra? Pergunta aqui o irmão Oliveira. Ele vai descer na batalha do Armagedon e vai destruir completamente, não deixando nem raiz nem ramo. Não haverá um povo futuro nessa terra que esteja em contradição com as coisas de Deus. Agora estamos bem no limite disso. É isso. Vai haver uma limpa nessa terra. Todos os cananeus aqui vão sair para dar lugar ao povo eleito de Deus. Graças a Deus. Bom paralelo aqui. Um sermão aqui do Mombana agora, o quarto selo novamente. E observe, dos 4 cantos da terra, eles os congregam-nos ao Armagedon. É uma batalha mundial, de todos os cantos da terra, todas as partes do mundo. A Bíblia diz, estou tentando me lembrar das escrituras, como as tenho anotado aí. Talvez essa que nós acabamos de ler, de Sofonias, fosse uma delas, que ele queria mencionar. Ali diz, eu vou reunir todas as nações e vou julgar, vou derramar minha ira sobre eles. Não, eu estou aqui nós estou citando, mas apenas onde estão anotadas para ver o que são. Congrega-os ao grande dia da batalha do Senhor Deus. Observe. Agora, sobre este cavalo de cores misturadas, mundano e amarelo, doente, somente pense nisso, sabe? Isso é ruim. Agora, observe onde ele os congrega. Dos 4 cantos da terra. Então, eles estão se congregando agora para um confronto. O confronto será no Armagedon, de acordo com a palavra, está vendo? Mais adiante ele vai continuar. Agora, aqui estão eles unindo-se, chegando a esse confronto, ao Armagedon, e cavalgando um cavalo de cores misturadas, com um cavalo branco, um cavalo de vermelho, um cavalo de preto, os 3 diferentes, poder político, poder espiritual, controlado por poder demoníaco, que é o anticristo. Misturando tudo isso. E se tem uma coisa amarela, de aparência doentia, que ele está cavalgando, certo? Agora, note, veja o que ele está cavalgando. Este cavalo de coloração cinzenta, amarelada, misturado com preto, vermelho e branco, vindo à batalha, congregando seus súditos de cada nação, debaixo do céu. Não interpretou Daniel o sonho e viu que esse veio de ferro e estendendo-se a todo o reino de Roma? Aqui vem eles congregando. Então, Mombana disse que essa batalha do Armagedon será com todos os povos da terra que se coligaram, principalmente através das confederações de igrejas. As igrejas se confederarão, irão se confederar, eles vão se unir em um grande concílio mundial. Então, todas elas lutarão ao lado do anticristo, contra Israel e contra a noiva, contra a igreja de Cristo. Mesmo que ela não estará aqui, mas será confrontada da mesma forma. Então, essa coligação de igrejas, ela será ungida com os 3 poderes demoníacos enviados até elas, para fazerem sinais e prodígios, a fim de desafiar Cristo, a sua noiva. Então, elas não terão o poder da palavra criativa, como a noiva tem e terá e manifestará no tempo do fim. Mas ela vai tentar apresentar alguma personificação disso. É isso que quer dizer a escritura que eu li no começo, que eu quero ler novamente. Ali onde diz, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos demônios que realizam sinais milagrosos. Quem vai realizar esses sinais milagrosos? Essa coligação de igrejas, que vai vir também de todos os 4 cantos do mundo. Elas serão ungidas com um espírito demoníaco para produzir grandes sinais de milagres. Quem vai tentar fazer isso? As igrejas. Será a confederação de igrejas que vai tentar personificar a 3ª etapa da noiva. Amém? É isso que a Escritura está dizendo. Vamos pôr uma mensagem aqui do Mombana para nós entendermos melhor? O 4º selo. Aqui vem Satanás, com todos os 4 cantos da terra,
com os seus protestantes e com os seus católicos e todos juntos, marchando direto para a batalha do Armagedon. Protestantes e católicos se unindo com o anticristo para a batalha do Armagedon. É forte, sim? É por isso que eu tenho dito que não há diferença entre a igreja evangélica e a igreja católica. Porque elas, no final, vão estar unidas ao anticristo. Nesse grande conflito. Nessa grande união de todas as igrejas. Essa dupla aqui, perfeita ao lado do anticristo. Você lembra que quando Moisés foi desafiado lá no Egito por uma dupla, Janes e Jambres? O que eles tentaram fazer? Não foi tentar personificar o ministério de Moisés? Mostrar que eles tinham a mesma coisa que Moisés tinha? E eles conseguiram no princípio, sim. Alguns sinais que Moisés fez, ou antes que Deus fez através dele, aqueles Janes e Jambres também conseguiram. Eles conseguiram fazer a água do rio ter uma coloração vermelha como o sangue, eles conseguiram. Então eles conseguiram, aquela dupla conseguiu personificar alguns sinais. Mas quando chegou o momento da palavra criativa de Moisés, quando ele disse, haja pulgas, haja moscas, haja insetos, piolhos, ali acabou a personificação daquela dupla. Eles chegaram só até um limite. Você entende isso? É o que vai acontecer aqui. Então, vai haver essa dupla aqui de evangélicos com católicos coligados numa confederação mundial de igrejas, junto com o anticristo. Eles vão receber esses espíritos demoníacos na forma de rãs, para fazer o que a Bíblia diz ali, para operar sinais e prodígios. Para que isso? Para tentar personificar os sinais e prodígios que a própria noiva vai produzir no tempo do fim. Antes do arrebatamento, inclusive, ela vai produzir alguns sinais da palavra criativa. E logo vai ser levada. Não ensinava assim. Então, essa igreja, essa coligação de igrejas vão se reunir para tentar fazer a mesma coisa. Para tentar enganar alguns. Nós também conseguimos fazer isso. E vai ser sinais e prodígios. Mas serão demoníacos. Mas vai ser limitado, porque eles não vão conseguir realmente fazer. Eles não vão ter poder, porque é o diabo ali agindo. O irmão Mana disse que o diabo não tem o poder da palavra criativa. Ele sempre tentou ter, mas ele nunca conseguiu. O diabo não pode criar. É por isso que o Umbanda foi impedido por Deus de explicar a terceira etapa do seu ministério. Que é a palavra criativa. Lembra quando o Umbanda disse que Deus lhe falou, diga a palavra, que haja esquilos e eles surgirão? Eles foram criados. Mas ele não pôde explicar isto. Por que isto? Porque Satanás, está previsto de Satanás vir e tentar personificar a terceira etapa. Então, o que você está lendo ali em Apocalipse, quando diz que vai haver essa coligação aqui, e esses espíritos vão estar ungindo a esses que estão reunidos com o anticristo para produzir sinais e prodígios, isto é a confederação de igrejas evangélicos e católicos unidos para tentar produzir um sinal parecido com o da noiva, parecido com o de Cristo e de seus profetas. Mas eles não vão conseguir. Porque a palavra criativa, eles não vão ter poder para isso. Mas eles vão tentar apresentar uma coisa, como Janes e Jambres, tentou mostrar alguma coisa, mas quando chegou na palavra criativa mesmo, eles não puderam, pararam ali. Então, eles vão fazer muito barulho com esses sinais. Eles vão conseguir fazer muita coisa, vão conseguir juntar muita gente a favor deles. Mas no final, Deus mostrará que eles não têm nada, eles não têm nenhum poder. Amém? Pastor Jorge, só um pouquinho. Amém. Nesse tempo que eles estão lá fazendo isso aí, as duas testemunhas vão estar pregando lá. Sim, está aqui no texto, nós vamos ler a respeito disso. Sim, porque tudo isso faz parte antes da batalha do Armagedon. Para os irmãos que estão acompanhando o vídeo e não estão ouvindo a pergunta da irmã Maria, ela perguntou se isso vai ser durante o período daquelas duas testemunhas, se eles vão estar aqui. Sim, eles vão estar aqui. Talvez eles até presenciem isto. Sim. Então aqui uma maneira vai dizer mais. Muito bem, e aqui vem Jesus, descendo do céu, com santos ressuscitados, palavra vindicada. Eu disse que Deus fala ou envia, ele respalda o que você diz. O que é isso aqui? A palavra criativa. Você fala a palavra, porque Deus te dá a palavra para falar, e ele respalda, ele faz ela ser criada, ele faz a coisa acontecer. Então Satanás vai tentar fazer isso, você está entendendo isso, irmãos? Ele vai tentar coligar com os seus espíritos demoníacos, tentar fazer uma coisa parecida, mas não vai conseguir. Mas a noiva virá com a palavra vindicada, a palavra criativa, e Deus vai respaldar o que ela disser, porque é Deus através da noiva falando. Você não vai falar uma coisa que você quer falar. É Deus falando. O agir de Deus na igreja. Amém. Está vendo? Note, se você é o embaixador do céu, todo o céu está apoiando você. E o céu consiste da palavra. Então, enquanto você estiver posicionado na palavra, Deus respalda o que você diz. Deus respalda e apoia o que você faz. Então, o que o Umbanda está nos dizendo é que essa confederação de igreja aqui, meus irmãos,
ela produzirá muitos sinais e milagres para fazer frente à palavra, sim, criativa da noiva. Então, essa confederação, essa união das nações, não é apenas uma coisa para o futuro, mas isso já está em andamento. Essa união já está acontecendo. O percurso para chegar até lá já está sendo dado, os caminhos, os trâmites, as diretrizes, tudo já está havendo uma preparação, correto? Então, todas as engrenagens desse sistema do anticristo, meus irmãos, já está operando no sentido de que todas as nações formem esse bloco econômico único, para que então o anticristo possa então governar sobre eles, tão logo Satanás se encarne nesse líder que eu lhe disse. Amém? Uma mensagem aqui de uma banda, tempo de união e sinal, de 63. Observe, eles estão agora mesmo se unindo. Você diz, irmão Brana, isso é verdade? Eles estão vindo para a batalha do Armagedon. Tudo que você está vendo aí, tudo isso está... Onde é que vai terminar isso aqui? Na batalha do Armagedon. Qualquer coisa que dizem para você fazer, né? Ou fazer isso, aquilo, né? Não, tem coisas que eu tenho que evitar aqui, porque é vídeo que nós estamos produzindo para ir num canal, né, do YouTube que tem limites. Eu tenho que limitar aqui um pouco de palavras, espero que você entenda o que estou dizendo. Mas tudo está se encaminhando para algumas coisas. E qual é o fim disso? A batalha do Armagedon. Todas as nações terão que se envolver com isto. Amém? Exatamente o que eles vão fazer, está vendo? E eles estão se unindo para isso agora mesmo. Então, a batalha do Armagedon já está começando. É o que nós podemos chamar de Operação Armagedon. Já está em andamento. A Operação Armagedon já começou. Só vai culminar depois com a batalha, certo? Então, eles estão se unindo agora mesmo. É por isso que temos as Nações Unidas e tudo que temos. As Nações Unidas. Lembra quando ela foi criada, lá em 45? Né? Para unir todas as nações. O que é isso aqui? É a Operação Armagedon em andamento. Certo? O mundo ocidental está se unindo contra o mundo oriental. Ou seja, vai haver realmente ali, pelo menos os dois blocos, sim, como eu disse, econômicos, um oriental e talvez um islâmico, que vão se opor ao anticristo, a princípio. Né? O mundo ocidental está se unindo contra o mundo oriental. E o comunismo e assim por diante está tudo se unindo. O comunismo está se unindo. Ou tudo está se unindo e se convergindo no comunismo. Amém? As igrejas estão se unindo. Estão ou não? Estão. É a Operação Armagedon. Tudo parece estar se unindo. Unindo-se. Nós vemos isso. Né? Então veja, ele disse isso aqui há 60 anos atrás. Isso é verdade ou não é verdade? Tudo está se encaminhando para isso. Certo? Então veja, hoje, essa união, ela está tomando forma cada vez mais. Você sabe, por exemplo, que praticamente hoje, os líderes não são escolhidos pelas pessoas por meio de um voto. Há um sistema que já determina quem vai governar determinado governante de determinado país. Então, tudo isso está convergindo. Isso é o que eu chamo de Operação Armagedon. Certo? Também, enquanto toda essa nação, ou melhor, toda essa união da nação, esses sinais nacionais, vemos por aqui no mundo, terremotos em vários lugares, diferentes coisas se unindo, juntando o mundo, juntando as pessoas, todas as igrejas, todas essas coisas. E enquanto toda essa união tem acontecido, há outra união acontecendo. Enquanto Satanás une os seus, Cristo está unindo os dele. A igreja eleita, noiva escolhida. Amém? É o que quero lhes mostrar agora. Deus está unindo sua noiva. Ela está se juntando de leste a oeste, de norte a sul. Há um tempo de união e está começando agora mesmo. Para que ela está se unindo? Para o arrebatamento. Amém? Deus a está aprontando. Sim, Senhor, unindo. Com que ela está se unindo? Com a palavra. Amém? Então, enquanto o diabo já está coligando as suas nações, desde agora, a Operação Armagedon, a Operação Milênio também já está em pleno andamento. Nós estamos aqui na Operação Milênio, aqui, irmã Maria, irmão Sérgio. Isso aqui é uma Operação Milênio. Deus está juntando a sua noiva. Enquanto o diabo junta os dele,
Deus une os seus, aqueles que confiam na palavra, aqueles que creem na palavra, aqueles que não vão arrazoar contra Deus e contra a sua palavra e contra os seus profetas. Deus está juntando aqueles que são dele. É uma minoria, é verdade, aqui, né, frente ao mundo. Mas juntando todos os santos, vai formar a grande maioria, em nome de Jesus. O paralelismo, né, irmão? Sim, está havendo essa coligação agora, tanto de ambos os lados. Por isso que eu disse que é uma batalha, o Armagedon é uma batalha espiritual e também aqui no nível humano. Então, são duas dimensões ao mesmo tempo. Certo? Então Deus está juntando. Cada lugar nós temos visto muitos filhos de Deus despertando para a palavra, muitos que nos comentam, que têm assistido os vídeos, as ministrações. O que eu estou vendo nisso, nesse pequeno avivamento de irmãos aqui e ali, no país e fora do país, é este Cristo aqui, juntando a sua noiva. Operação Milênio. Amém, meus irmãos? É bom fazer parte da Operação Milênio. Alguns preferem fazer parte da Operação Armagedon. Eu prefiro ficar com essa aqui. Essa é vitoriosa, porque a palavra diz que vai ser. Ele só tem alguns demônios ali que vão tentar personificar alguma coisa, mas nós temos o Espírito Santo, nós temos o original. Nós temos aquele que é a origem, o autor e o criador de todas as coisas. Aleluia, graças a Deus. Amém? Bom, tem mais alguma coisinha aqui que ele comenta, mas quero encerrar aqui para ler outro sermão aqui, vai dizer algo parecido aqui. O sinal da semente do tempo do fim. Ah, é o irmão Oliveira agora. Mais um sermãozinho aqui do irmão Oliveira para a irmã Maria degustar. O sinal da semente do tempo do fim, número 7, que ele pregou em 93. A batalha do Armagedon no Vale de Megido. Bomba atômica, evidentemente. Com certeza. A batalha do Armagedon é uma guerra nuclear, meus irmãos. E a Terra vai sofrer tanto por essa batalha que as placas tectônicas vão se mover e vai haver lava e vai haver vulcões, não é isso? A Terra também vai reagir a isso tudo. Ela vai ficar desfigurada, sem forma e vazia, como foi lá no princípio da criação. Amém? Sim, bomba atômica. Evidentemente. O que era Armagedon? O que é a batalha do Armagedon? Bomba atômica. Guerra nuclear. Onde o sangue não congela. Então, o que eu estou vendo aqui, eu estou olhando para este quadro do fim dos tempos. E lá dentro, há uma igreja, lá dentro. Há a Virgem Nécia, existem pessoas que podem ser ungidas com o Espírito Santo. A Virgem Nécia morrerá e será levada ao trono branco no final da grande tribulação, os 1000 anos. O restante destes simplesmente morrerá, porque já exterminaram a Virgem Nécia. Portanto, você tem a Virgem Sábia, a Virgem Nécia, e o que sobra seria a descendência da serpente. Amém. Então, veja, o irmão Branham, ele disse que tudo isso está se encaminhando para que o romanismo reine. Que muito se fala sobre comunismo. É verdade que o comunismo está se engraçando, está tomando forma em toda parte, mas tem uma mensagem que tem ministério, eu li, comentei a respeito, Mombana dizendo que o romanismo e o comunismo se unirão, mas quem vai realmente assumir vai ser o romanismo. Amém? Mas você viu que é uma dupla de católicos e evangélicos, que eles pregam a mesma coisa. Então, é o romanismo que vai reinar, não o comunismo ou algum outro sistema político. Certo? Vai ser o romanismo. A 70ª semana de Daniel. Então eu pedi a todos vocês para repetirem: mantenham seus olhos na Rússia. Lembra-se disso? Mantenham seus olhos na Rússia. Ela vai acabar no comunismo, então tudo terminará finalmente no catolicismo. Tudo vai resultar no romanismo. Tudo terminará no catolicismo no tempo do fim. Exatamente certo. Isso é na batalha do Armagedon. Bem aqui, quando o próprio Cristo vier. Então, nenhum governo comunista vai assumir o poder mundial. Eles querem isso. China quer isso. Né? Muitos governos comunistas querem isso. Mas eles jamais vão conseguir. Isso é a palavra de um profeta aqui de Deus. Profeta vindicado. Mas é o romanismo que vai conseguir fazer isso. No tempo do fim. Um super sinal, 62. O romanismo vai governar, não o comunismo. De acordo com a Bíblia. Deixa-me dizer isso para encerrar. Existem 3 grandes cortinas hoje. Uma delas é a cortina de ferro, a outra é a cortina de bambu e a outra é a cortina púrpura. Observe essa. Essa é a que vai governar. Você não vê a coisa toda voltada para ela? A igreja ficando? A menos que venha uma apostasia, o homem do pecado não pode se revelar. Os comunistas
a monidão da igreja, a insignificância, andam por aí. Deus tem misericórdia. Disse que naquele dia ele enviaria um super sinal entre eles, chamaria um povo pelo seu nome, e ele fará isso. Amém. Então veja, aqueles 3 espíritos malignos e imundos, eles serão enviados para coligar todos os sistemas do mundo, todas as nações, e se juntarão para essa batalha do Armagedon. Então esses espíritos, eles influenciam tanto a política, quanto a economia e também a religião do mundo. Aquelas 3 unções, aqueles 3 espíritos demoníacos para dar poder. É nessas 3 áreas principais. Mensagem bombando na tua casa, 61. Havia comunismo, fascismo e nazismo, eram espíritos. O comunismo é um espírito, ele que fica em você. Para alguém votar nesse candidato que está aí, tinha que estar ungido com esse espírito comunista para votar nele. Embora nós sabemos que apenas 1/3 votou. Os centenas de milhares de outros votos que ele supostamente teve, você sabe, foi um algoritmo que fez ali. Depois de 17 horas, que não tinha mais nenhum mesário, um monte de gente saiu para votar como isso é possível. É o sistema que isso, né? Mas ainda assim, houve uma minoria, 1/3, a conta que faz, 1/3 votou nele. Como é que 1/3 consegue votar num cidadão que foi, inclusive, preso, culpado de corrupção? Tem que estar ungido por esse espírito do comunismo aqui. É um espírito, é uma unção. Certo? Vê, é um espírito. Isso será algo assim, só que isso realmente não é assim, mas serão 3 espíritos assim, dos quais eles foram uma espécie de precursor. Mas claro, você sabe onde é no catolicismo, vê, mas eu quero esclarecer algumas coisas antes de dizer isto, para ter certeza de que eu sei. São 3 espíritos, exatamente como o comunismo, o fascismo, e nós trouxemos isso anos atrás, você sabe, lembre-se que eu disse isso, tudo acabará no comunismo. E é aí que é feito, e é dessa maneira que você verá naquele tempo. Vê, isso serão 3 espíritos imundos que sairão. Eu realmente creio agora, mas apenas para gentilmente delineá-los, se você não se importar. Vou pular aqui alguma coisa para nós ganharmos tempo. Se eu fizer isso, aqui está o que eu acho que seria. Eu creio que é um espírito. A Virgem Adormecida, confederação de igrejas, o judaísmo sobre a rejeição de Cristo, os judeus que a rejeitaram e o catolicismo. São tudo espíritos de incredulidade que ungiram que vai culminar nisto. Porque você vê de onde saiu do falso profeta. Da boca do falso profeta, que era o papado, da besta, vê? E tudo isso de onde saiu, você pode ver a base de onde está. E esses são os 3 espíritos imundos que levam o mundo inteiro ao Armagedon. Vê? E esses são os 3 espíritos imundos. Então, alguns pensam que a batalha do Armagedon será apenas uma guerra ali entre blocos econômicos ou políticos? Não. Vai ser também uma guerra religiosa. Monliveiro diz isso. Deixa eu ler aqui. Perguntas e respostas 16, que ele pregou em 92. Agora é a vez da árvore da vida olhar o último capítulo do Apocalipse. Estamos nessa hora? Se não estamos nessa hora, o que Israel está fazendo em sua terra natal? Porque temos uma guerra religiosa diante de nós. Você acha que a última batalha do Armagedon não é religiosa? Eu tenho novidades para você. A batalha do Armagedon é uma batalha religiosa também, além de econômica, blocos econômicos e políticos. Então veja, meus irmãos, a batalha do Armagedon será para fazer justiça contra todos os sistemas humanos sobre a Terra. Nenhum escapará, seja romanismo, seja comunismo, sim, e todos serão julgados. Então, será Deus mesmo que vai os reunir ali para serem destruídos pela força do poder. É Deus. Porque é Ele que vai permitir essas forças malignas coligar essas confederações de igrejas, essas nações dos 4 cantos. É Deus que vai permitir tudo isso. Mamãe fala isso na mensagem Tua Casa, 61. Muito bem, irmão Jimmy, talvez você tenha outra. Irmão Jimmy, lê a próxima pergunta. Explique o sangue nos freios do cavalo. Freis, mamãe disse. Armagedon. Em Apocalipse, agora os últimos dias, chegamos quando Tito, no ano 70 depois de Cristo, tomou os muros de Jerusalém e derrubaram os muros de Jerusalém. Eles alegam que tanto sangue foi derramado entre eles, que até 1 milhão ou mais de judeus que estavam dentro dos muros, até que eles matassem até mesmo mulheres e bebês. E bem, foi tão ruim, eles rejeitaram o Espírito Santo.
Veja, agora Deus, quando eles rejeitaram a Cristo e o chamaram de Beelzebul, ele disse, eu vos perdoo por isso, eu vos perdoo, mas disse, algum dia o Espírito Santo virá para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Disse, uma palavra contra ele não será perdoado. O Espírito Santo veio lá sobre Israel, em Pentecostes? Veio ou não veio? E eles se renderam, se corrigiram, se emendaram com Deus? Não. Então, quando eles fizeram com o Espírito Santo a mesma coisa que fizeram com o Filho do Espírito Santo, então aí veio o juízo sobre Israel. Talvez eu leia aqui, mas o meu livro chega a dizer, aquela devastação que Israel sofreu lá durante o governo do imperador Tito, 4 anos de cerco, aquilo ali foi uma mini grande tribulação. Aquilo ali é um tipo da grande tribulação que Israel vai ter que passar outra vez. Um pequeno grande, sim, Armagedon também. Ele não falou Armagedon, falou grande tribulação, creio. Foi uma pequena grande tribulação. Você tem uma ideia de como que vai ser, baseado no que aconteceu com Israel naqueles dias, certo? Então, algum dia o Espírito Santo virá e uma palavra dita contra ele não será perdoado. Bem, o que eles fizeram no dia de Pentecostes, quando viram aquelas pessoas gritando e dançando e agindo como se estivessem bêbadas e gritando e chamando e agindo assim, o que eles disseram? Eles disseram, eles estão cheios de vinho, eles estão bêbados. E tudo mais, Atos 2, eles zombaram deles e os chamaram de tudo o que aconteceu e isso selou para fora do reino de Deus. Vê? Então, quando vê aquele cerco de Jerusalém, agora vamos ver isso em Apocalipse 7. Voltaremos a isso. Seja quem for que fez a pergunta, Tito tomando os muros, a história diz sobre Joséfo, o historiador, vou pular alguma coisa aqui. Agora, a Bíblia prediz que nos últimos dias ele prenderá o catolicismo, o romanismo e todas essas coisas, e eles, o comunismo, todos eles juntos no Vale do Megido, ali, até que haja tal matança entre eles, até que sangue flua, sim, nos feios de um cavalo, feio do cavalo. Claro que aí não vai ser cavalo literal, vai ter que ser cavalaria motorizada, será viaturas, certo? Mas a figura de cavalo porque é guerra. Veja, isso está em Apocalipse, isso estará em... Mas graças ao Pai Celestial, creio que não estaremos aqui. Por sua graça, não estaremos na glória, então. Vê? Isso será logo após os 2 profetas, que a irmã Maria perguntou. Isso será logo após os 2 profetas terem profetizado na batalha de Armagedon. É quando essas nações gentias se tornam tão perversas, simplesmente prosseguindo a confederação de igreja, tudo se ajunta, e Deus tomará a igreja eleita para a casa de cada um. E toda virgem adormecida estará esperando. Agora, aquele feio ali sairá das virgens adormecidas e todas elas naquele dia. E o comunismo, e quando eles estão todos reunidos lá, e Deus disse que ele pleitearia com eles, como ele fez nos dias passados, sabe? E ali naquele vale, é ali que ele vai cavalgar até as rédeas dos cavalos. Então veja, meus irmãos, o cerco sobre Jerusalém, no tempo do imperador Tito, como eu disse, foi apenas um tipo dessa batalha do Armagedon que vai ocorrer. E que será muito maior, porque ali o pecado na terra vai se multiplicar. Porque virá aqueles 2 profetas, Moisés e Elias, ou ministros com essa unção, com esse ministério, vão ser rechaçados, vão ser mortos. Isso vai imputar mais juízos sobre as nações que estarão coligadas naquele dia que farão isto. Então, é isso que vai fazer com que a terra seja julgada por causa da palavra, por causa da escritura que foi dada, e eles rechaçaram a palavra, rechaçaram a verdade. É uma mensagem que o irmão Oliveira quero ler outra vez. O Deus desta era maligna, número 7, que ele pregou em 1990. Deixe-me apontar uma coisa, Jerusalém teve uma mini, o que eu comentei com vocês agora, eu vou ler aqui ele dizendo isso. Uma grande mini tribulação. Uma mini grande tribulação quando Jerusalém caiu e o sangue correu pelas ruas até se tornar água. No Armagedon, o sangue flui para as rédeas do cavalo, por assim dizer. Não vai ser cavalo, não vai ser guerra com cavalo, vai ser viaturas, né? É tão alto. Por quê? Porque há o dobro das escrituras, mas as pessoas não se importam em ler as escrituras. Vai haver o dobro da revelação, o dobro da revelação da palavra, mas eles vão dar ouvidos a ela? Deram ouvidos ao Espírito Santo lá no Pentecostes? Não. Então veio juízo por causa daquilo que eles fizeram. Então tem visto agora um profeta entre os gentios? Não vai haver outro profeta entre os gentios. Esses 2 serão para Israel, mas rechaçaram este profeta, este mensageiro,
Até alguns que dizem crer e que depois abandonam a fé. Sim? Então o juiz tem que vir por causa de tudo isto. Da incredulidade daqueles perante uma mensagem que foi vindicada, eles vão ser testemunhas disso, mas depois vão negar isto. Esses dois profetas virão, eles vão testemunhar os sinais, mas vão negar esses sinais. Então o juiz também terá que vir com peso por causa desse rechace deles, por causa da palavra ali, que vai ser vindicada diante das nações. Certo? Então, muito se fala em uma terceira guerra mundial, sim. Vai haver um conflito, isso, agora a Rússia, que eu não sei mais quem, isso vai resultar numa terceira guerra mundial. Bom, pode ser. Mombrana, ele achava, não encontrei muitos sermões para isso, mas parece que ele cria que a terceira guerra mundial seria essa batalha aqui do Armagedon. A terceira guerra mundial seria realmente mundial, todas as nações juntas. Pode ser que haja um outro grande conflito, como houve na primeira e na segunda, sim, mas se não for com todas as nações, então ainda não vai ser a guerra do Armagedon, que é com todas. Mas eu acho que uma banda cria que a terceira que virá será nessa batalha aqui do Armagedon, certo? Só alguns sermões aqui, a marca da besta. Agora a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e agora estamos prontos para a Terceira Guerra Mundial, fermentando em todos os lugares. O que é? Israel está em sua terra natal, esperando por seu Messias, a igreja gentia era pentecostal, Lutero, Wesley agora era pentecostal, ficou morno e vomitou Jesus. Então ele vai dizer, olha, isto vai resultar numa outra guerra mundial, porque Jesus, a palavra tem sido rechaçada. E é o que vai ser no Armagedon. A batalha do Armagedon vai ser porque eles não aceitaram a palavra. Certo? Outra mensagem aqui, que dizeis ser este? Já estou concluindo, está bem, irmãos? E agora sabemos, estamos conscientes, a terra acabou de passar por grandes dores de parto, a igreja está se passando por dores de parto. Ela tinha de passar por dores de parto antes que pudesse se dar, cada um dos profetas, quando eles vieram ao mundo, foi uma dor de parto para a igreja. O mundo passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e agora está pronto para uma Terceira Guerra Mundial. E esta com dores de parto novamente, mas há somente uma coisa que pode trazer paz, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Então, o que é isso aqui, meus queridos? Essa preparação das nações se unindo no reinado do anticristo, com esse espírito do anticristo já está aqui, como você já deve ter compreendido, é o mundo sendo como uma lavoura sendo preparado para a sua ceifa. O mundo vai ser ceifado, o mundo está sendo preparado para isto. É a Escritura, Joel 3, que eu quero ler aqui, a partir do versículo 9. Proclame isso às três nações, prepare-se para a guerra, desperte os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Fogem os seus arados, fazendo deles espadas e de suas forças lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnem-se ali. Faze descer os teus guerreiros ao Senhor. Desperte nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, os tonéis transbordam, tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale de decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Todas as nações se levantarão contra Israel. Então, essa união do anticristo será para afrontar a noiva de Cristo, Israel, onde 144 mil serão selados e permanecerão na grande tribulação como suas testemunhas. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Veja a abominação de Daniel e assim por diante. Sabe quando Jesus disse, quando o grande príncipe vier, ele profetizará por 1260 dias, que foram 3 anos e meio. E foi exatamente isso que Jesus pregou. Ele veio, judeu sozinho, então ele será cortado para um sacrifício para o povo, e essa abominação causa desolação. Os maometanos estabeleceram o Omar, o muçulmano, lá, e eles pisaram os muros de Jerusalém lá. Até o quê? Até que a dispensação dos gentios fosse cumprida. E então ele retornará aos judeus novamente. E aí é quando a batalha do Armagedon acontece.
Ali ele chamou os gentios para tomar um povo para o seu nome, sua noiva, note, sim senhor, os 144.000 são todos judeus redimidos que ainda devem permanecer ali. Mas veja, esse conflito do Armagedon só ocorrerá depois que aqueles 2 profetas de Apocalipse 11 forem mortos. A 70ª semana, Daniel, como a banda pregou, acabei de fazer isso aqui, Apocalipse capítulo 13, o capítulo 11, versículo 3. Aqueles profetas profetizarão por 1.260 dias, que é no meio da última semana dos judeus, e então eles serão cortados e o Armagedon se estabelecerá. Amém? Então aqueles profetas pregarão a mesma doutrina apostólica dos pentecostais, primitivos. E essa é a única verdade que vai poder selar e salvar aqueles 144.000. O que aqueles 2 profetas pregarão, meus irmãos? O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Batismo com o Espírito Santo. Eles terão, talvez eles terão a palavra criativa também. Sim. Por isso que as nações virão com aqueles demônios para produzir sinais parecidos com o que esses 2 profetas produzirão. Eles vão tentar personificar esses profetas. Sim? Eles vão fazer isso. Mas eles vão pregar a mesma coisa que o William Branham pregou. Vão pregar a mesma mensagem. Que é a mensagem apostólica. A mensagem que redimiu os gentios é a única que vai poder redimir aqueles 144.000 ali selados. Certo? E observe esses 3 profetas, ou esses 2 profetas, quando eles se levantam aqui, e no meio da semana, eles são cortados assim, e então começa a batalha do Armagedon. Então Deus começou a falar, Ele mesmo, e então ele se levantou e começou a lutar. Aqueles profetas estão golpeando a terra, eles estão pregando o nome de Jesus Cristo. Eles estão batizando da mesma maneira. Eles estão fazendo a mesma coisa que os primeiros pais pentecostais fizeram. É a mesma mensagem. E muitos os estão seguindo, mas aquele que confederou aquela organização moveu-se para baixo. Sim, a abominação que é o romanismo. Então naquele dia, meus irmãos, Israel vai clamar por aquele a quem eles transpassaram, sim, com lágrimas nos olhos, reconhecendo que Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Messias. Sim, Zacarias 12. Vamos lá. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad e Rimon, no vale de Megido. Todos os pais chorarão separadamente cada família, e a família de Davi, a família de Natã, e vai citando aqui. Todos vão chorar. Então o Senhor virá até eles. Amém? Então essa batalha do Armagedon não pode ser confundida com uma outra batalha que vai ser travada depois do reinado milenial, que é a batalha de Gog e Magog. Alguns se confundem, e alguns inclusive fizeram até perguntas para o Umbanda relacionadas a isso. 2 perguntas que eu quero ler aqui, que ele até vai nos ajudar aqui a dar uma pequena ordem escatológica dos eventos dos últimos dias. Está bem? São 2 perguntas que fizeram para ele, que ele respondeu, que eu acho que ajuda a complementar, porque, como eu disse, nosso estudo é para ver, repassar tudo que uma banda tratou sobre esse assunto. Então, a primeira pergunta aqui, perguntas e respostas sobre os seres, pergunta número 37. Irmão, por favor, poderia explicar acerca de Satanás ser preso por 1000 anos e ser solto para a batalha do Apocalipse 20, verso 8? Que relação isso tem com a batalha do Armagedon, como mencionado no 4º selo? Gog e Magog serão reunidos entre o povo da nova terra? A irmã Bana diz, irmão, por favor, poderia explicar, e reler a pergunta. Ele disse, essa não é a batalha do Armagedon? A batalha do Armagedon acontece deste lado, veja, muito bem, quando o período de tribulação tiver terminado. Agora, que relação isso tem com a batalha de Gog e Magog? Nenhuma. Uma é esses 1000 anos, a outra é no final dos 2000 anos. E uma outra pergunta aqui, pergunta e resposta número 4, pergunta número 392. A era da igreja está terminando e escurecendo, a noiva é chamada, já entramos no período de tribulação? Pergunto para o Umbanda. Não estamos. Mas eu acho que tem gente que pensa isso. Porque alguns da mensagem pensam que já estamos entrando no milênio. Então talvez alguns já estavam até pensando que o Umbanda ensinava isso. Então eles perguntam, então já estamos na tribulação ou coisa do tipo? Uma diz, não, você está... Eu gostaria de ter mais tempo para isso. A noiva, quando ela for tirada da igreja, então a era da igreja cessará. Laodiceia entra em caos. A noiva vai para a glória. Ela é arrebatada.
E o período de tribulação se estabelece sobre a virgem adormecida por 3 anos e meio, enquanto Israel está recebendo a sua profecia. Então a tribulação cai sobre Israel, e então vem a batalha do Armagedon, que destrói todas as coisas. E então a noiva retorna com o noivo por 1000 anos, o reinado do milênio. Depois disso vem o julgamento do trono branco. Depois disso vem os novos céus e a nova terra, e a nova cidade descendo dos céus de Deus do céu. A eternidade e o tempo se misturam. Amém? E uma contribuiçãozinha aqui do irmão Oliveira, o selo de Páscoa número 2, que ele pregou em 91. Então, o que está acontecendo agora é que o tempo e a eternidade se misturaram. Os últimos estão chegando, os últimos estão sendo treinados como filhos. O ministério do Filho do Homem agora paralelo ao ministério do Filho da Perdição. Como o irmão disse aqui, é um paralelo. Sim? Que é a mesma coisa, idêntica. Os falsos ungidos continuarão. Até eu creio que quando Deus se volta para os judeus, claro, você viu aqui Apocalipse dizendo que vai haver esses demônios ungindo, os falsos ungidos vão estar ali. Como houve aquela dupla que enfrentou Moisés, vai ter aquela dupla evangélicos e católicos ungidos para fazer frente à noiva, e frente aos 144 mil, e frente às 2 testemunhas. Sim, esses ungidos vão estar lá, com certeza. E os 144 mil chegam, e então haverá o fim do grande tribulação, o confronto do Armagedon e a purificação da terra após a batalha. O reino milenial será estabelecido. Amém? A terra é limpa, purificada com essa batalha do Armagedon para dar lugar aos santos. Portanto, essas coisas estão em ordem neste momento específico. Sim, a operação Armagedon já está aí, a pleno vapor. Então, para nós concluirmos agora. Então, esse retorno da noiva com o seu noivo pode ser visto também como a parus de Cristo em seu pleno cumprimento. Sim, porque a parus você sabe que compreende entre a aparição de Cristo e a própria vinda de Cristo. Ele vai vir com seus santos lá no Armagedon. Mensagem de Oliveira, presença número 4, pregado em 81. A própria palavra parúzia pode se referir à presença de pessoas, pode se referir a Jesus e os santos destruindo o anticristo após o Armagedon. Sabemos disso. Oh, que maravilha! Porque Deus vai dar a seus santos o poder da palavra. E Deus vai sustentar a sua palavra. Então, após isso, o que acontece? Satanás será preso por 1000 anos, até a guerra de Gog e Magog. Amém? No meu texto aqui está a escritura de Apocalipse 20, mas eu não preciso ler porque os irmãos já conhecem. Mas essa última escritura aqui eu quero ler para nós concluirmos agora. Tá? Então, como você viu aqui, Mombana disse que a noiva de Cristo, sim, ela não vai precisar passar por uma tribulação. Agora já está sendo purgada. A mensagem está purgando ela e tirando todas as coisas que não são de Cristo. Sim? Porque ela já está passando por esse processo. Mas a terra, sim, ela vai ter que passar por essa purgação, por essa purificação. Para quê, meus irmãos? A fim de que a noiva de Cristo possa reinar sobre ela. E esse dia está mais perto do que jamais esteve, meus irmãos. Como eu disse, a operação Armagedon já está aí. Eu encerro esse pequeno estudo aqui, com esse tema, com Isaías capítulo 13, versículo 9. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Então, Satanás está preparando alguma coisa. Deus também já está preparando algo. Está bem atualizada essa passagem de Isaías. Amém. Por isso que eu quis encerrar com ela. Amém? Amém? Vamos falar com o Senhor uma palavra de oração. Pai Celestial, Deus querido, agradecemos, Senhor, pelo esclarecimento que Tu nos deu através da revelação da Tua palavra, nas escrituras da mensagem desse dia. Muito obrigado, Senhor, pela orientação, pela Tua direção, onde entendemos, Senhor, algumas coisas que foram colocadas aqui em ordem para nós. Nós cremos, nós entendemos que ao mesmo tempo em que o diabo está reunindo o povo para este grande governo do anticristo, Tu estás aqui preparando, como dissemos, o Teu povo, Senhor, para não fazer parte disso, ou antes para fazer frente a isto. Porque se o diabo tem suas testemunhas, Tu também tem testemunhas aqui na terra para proclamar a verdade e viver a verdade. Há unção da mentira, mas há unção da verdade ainda aqui, reunindo um povo e uma noiva. E aqui estamos, Senhor, crendo que Tu está reunindo o Teu povo e que nós fazemos parte deste povo. Ó Senhor, será um dia terrível, mas tem que vir, porque hoje lemos um pouco sobre isto. As razões do porquê esse conflito tem que acontecer. Porque Tu mesmo irá conduzir tudo isso para que isso aconteça. É Tu, Senhor, é Tu que deseja, Tu queres isto, para que essa terra seja limpa e purgada, para dar lugar aos santos que Tu tens separado agora, para reinar com o Teu Cristo no reinado milenial.
Hoje nós entendemos isso, Senhor, então te damos glórias. Ao mesmo tempo que ficamos um pouco atônitos pelas coisas, da forma como estão transcorrendo, sabemos e confiamos e descansamos de que Tu está cuidando da Tua igreja, da Tua noiva. Então, Senhor, confiamos em Ti, em nossas vidas, nas Tuas mãos. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, Senhor. Enquanto estivermos aqui, Senhor, não permita que mal nenhum aflige os Teus santos, os Teus filhos. Esteja com eles, Senhor, suprindo as suas necessidades, dando a revelação da palavra, para que eles não sejam levados por todo o vento de doutrina e filosofia. Mas confiamos em Ti para ser reunido nessa noiva, nesse grande corpo que Tu estás preparando. Ao mesmo tempo que o Anticristo prepara e reúne o seu povo, o seu corpo, Tu está reunindo este corpo místico. E aqui estamos, Senhor, crentes de que fazemos parte desse corpo. Limpa-nos, purifica-nos, para que possamos reinar em glória com o Teu Cristo. Assim pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia.